Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos 10, 17. Vou falar uma palavra simples. Eu gosto de arroz, feijão, bife, salada e batata frita. Almoço de qualquer dia. Né? Todo dia. Você pode fazer todo dia. E a palavra de Deus, ela é simples. E eu orei a Deus assim, Senhor, eu quero aprender a sua palavra. Eu quero saber, eu quero reconhecer profundamente a tua palavra. E fui orando a Deus, porque a palavra diz que quando a gente busca, aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que procura, acha. Então, gente, se você cavar, lá em Provérbios diz assim, eu gosto muito dessa palavra. Ele falou assim que a gente tem que cavar, como se fosse ouro. Assim é a palavra de Deus. Mas nem todos têm esse desejo no coração, não. Mas o conhecimento de Deus transforma a nossa vida. Então, o texto hoje é Romanos 10, 17, mas o título da minha mensagem é Transformados. A única maneira de sermos transformados de verdade é essa verdade entrar em nós. A única maneira, não existe outra. Igualzinho, olha, se eu não beber água, eu vou morrer seca. Então, água tem gosto? Nenhum. Mas eu não posso ficar sem ela. Ela tem muita utilidade na minha vida. Assim é a palavra de Deus. Jesus, ele comparou a palavra como quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o Deus que encarnou. Amém? Então, em nome de Jesus, abre aí, abriu sua Bíblia? Então, está escrito lá assim, nessa versão, essa versão que eu coloquei aqui, eu nem sei qual que é. É a NVI. Diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé, ela tem um caminho a seguir, que é ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, ele não deixa subterfúgio. A sabedoria, ela não está no conhecimento humano. A sabedoria está em conhecer Deus. Eu sou formado, eu tenho doutorado, mas isso não é sabedoria baseada nas coisas que é de Deus. Tá? A sabedoria está em conhecer Deus. Então, eu queria que você ficasse mais um pouquinho de pé, nós vamos orar para que o Senhor venha falar ao nosso coração e que nós sejamos rapidinho nessa mensagem. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra é verdade, Pai. E a Tua palavra, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela traz vida abundante, Pai. E eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus fiel que se revelou a nós através da Tua vinda aqui. O Senhor se transformou em um homem de carne, transformou as nossas vidas. E morreu por nós e nos deu a liberdade, Senhor, de ser salvo, de te aceitar como Senhor e Salvador e mudar o nosso destino. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos deu uma oportunidade de salvação. Eu te glorifico, Deus. Eu te dou a honra e te dou a glória e te dou todo o louvor. Aleluia. Amém. Pode sentar. Amém? Então, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então, diz assim a palavra. Quando a palavra entra no coração, ela transforma nossas vidas. Como a água, como o almoço que você não pode ficar sem comer. Eu digo sempre isso em todo o tempo. Quantos dias você come por semana? Toda hora? O que é isso? Então, a partir de hoje, vocês vão comer só domingo. Todo mundo jejuando. Quem é capaz? Quem suportaria? Então, não suportaria. Claro que não, gente. Você ia morrer até lá. Então, a palavra, ela só transforma a nossa vida quando ela torna
íntimo, quando a palavra de Deus é uma intimidade na nossa vida, ela transforma. Ela muda o nosso destino, com certeza. Às vezes, nós somos muito enganados. Quando eu converti, eu fui muito enganada. Porque, na verdade, o pastor ele prega uma palavra assim, gente, vocês estão abençoados, está declarado. Está escrito na palavra de Deus que tudo que nós dissermos, claro, vai acontecer. Mas se a pessoa, por exemplo, eu declaro aqui que aquele que está pedindo um carro, em nome de Jesus, Deus já te deu. Amém, glória a Deus. Amém, tome posse, Valquíria, em nome de Jesus. Aqui, esse menino é uma benção, o Everson, ele toma posse, pega e vai lá. Quer ver que amanhã ele parece com um carro zerinho aqui para orar. Esse menino é abençoado. Não, é ou não é? É lá, olha para você ver. Então, gente, o que eu declarei uma benção, que maravilha. Mas daqui 10 anos, o carro dele está velho. Já passou por reforma muitas vezes. Ele está doido para comprar um carro, daqui a 10 anos ele volta só para orar para comprar o carro de novo. Entendeu, gente? Eu fui ensinada que era isso, que o milagre na minha vida é que provava que Deus estava em mim. E não é. O milagre na minha vida está eu estar em Deus e Ele em mim. O milagre só vai ser bom na minha vida se eu estiver nele. Eu recebi muitos milagres sem conhecer Deus. Mas isso não me satisfez. Eu voltei de novo. E eu voltei de novo. Porque eu orei a Deus porque eu precisava dele profundamente. Eu não sabia o que fazer na minha vida, porque eu estava doente, eu queria ser curada, uma doença incurável, eu precisava ser curada. O que eu fiz? Corri para Deus. E orei. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 11. E a minha bênção chegou. Demorou, mas eu converti. Ou você converte ou não converte. É assim, gente. Você volta para buscar a bênção e não conhece Deus. Você volta para buscar a bênção e não conhece Deus. E quando eu realmente recebi a bênção na minha vida, eu tinha outras necessidades. E eu continuei indo. Mas um dia, eu desejei conhecer Deus. Eu preciso de conhecer Deus. Porque toda vez que eu buscava, eu sentia um prazer, uma alegria tão grande, uma alegria de estar em Deus. A igreja, ela precisa disso. Eu estava ali na escola bíblica, eu estava ali na oração, e eu andava quilômetros, gente, só para orar. E eu chamava a minha vizinhança, menina, você não tem noção, Deus está fazendo milagres, poder, se tiver a manifestação da glória, onde a gente, sabe, é isso. É isso, mas isso não continua se você não tiver firmeza, os seus alicerces não estiver colocado na rocha. Porque quando a adversidade vier, você está na rocha. Não importa o vento, de jeito que ele vem. A 200 quilômetros, a 500 quilômetros, e você está ali, ó, eu estou na rocha, esse vento não me vai levar eu para longe de Deus. Então essa é a necessidade da igreja. Conhecer. Tiago, ele fala isso, mas eu vou falar lá no final sobre isso. Então, o que acontece? As nossas ações mudam o nosso destino, porque Deus criou leis espirituais, que é outra coisa, eu vou pregar isso em outro tempo. Eu estou apaixonado com as leis espirituais, porque, na verdade, quando um advogado... Quem aqui está estudando, fazendo advocacia? Tem alguém? Bem, ótimo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o advogado, ele chega lá no cartório, ou de frente, diante do juiz, do tribunal, no julgamento. Ele não chega com livro, não. Ele não chega com livro lá assim, eu conheço de leis, e esse cara merece ser solto porque ele não fez, e eu provo, não, lei tal, porque lei lá é número. Tá?
E aí, ele consegue livrar a pessoa de alguma coisa que aconteceu na vida dele que foi injustiça. Suponhamos que você está defendendo uma pessoa justa. Ele coloca uma lei. Irmão, você sabia que existe uma lei, que se você falar mal do outro, levantar falso contra o outro, ele pode entrar na justiça contra a pessoa. Se ela não pagar na cadeia, ela tem que pagar em cestas básicas. Você sabia disso? Qual que é o número da lei? Quem sabe aí? Tem? Não sabe ainda não? Mas vai saber. Hã? É isso mesmo. Ele falou, o Guinaldo falou aqui, o artigo 6º da Constituição. É isso? Então, gente, o que eu estou falando? Eu estou falando de conhecimento. Como você vai chegar diante de Deus dizendo que é justo, sendo que você não conhece a palavra? E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. E vai mudar a sua história. Então, gente, é um arroz com feijão? É. Mas é um arroz com feijão que você precisa todo dia. Todo dia. Amém? Então, a palavra de Deus, eu vou falar sobre as leis espirituais, eu não vou falar hoje, mas elas existem. E tem muita gente caindo nela porque não conhece de leis, não é advogado. Para ser justo, Deus, ele fez leis espirituais para ser justo conosco. Não é isso que o pastor Mauro acabou de falar? Então, leis espirituais, eu vou falar só um tiquinho. Só uma coisinha assim, uma palhinha. Está escrito lá não precisa abrir, está escrito em Lucas 6:31, está escrito assim: como vocês querem que os outros lhe façam, faça também vocês a eles. Como um efeito dominó, quando as peças vão caindo uma sobre a outra, a lei da causa e efeito afirma que toda ação tem uma reação. Todo mundo sabe isso, não sabe? Eu vou explicando. E isso se aplica a diversas áreas da vida, desde a ciência até o cotidiano das pessoas. Que dizem popularmente, aqui se faz, aqui se paga. É a lei de reação. A lei de Newton é a ação e reação, foi um conceito da física revelando fatores que regem o universo. Tudo que você faz, acontece alguma coisa. Então, a ação, toda a ação tem uma reação. Então, revelando fatores que regem o universo. Eu falei com a Ana assim, não, Ana, olha que chuva maravilhosa, obrigado, Deus, por essa chuva. Ela falou assim, vó, a chuva vem naturalmente. Eu falei, claro. Aí ela mesma pensou, ela mesma raciocinou dentro dela e soltou. Mas eu sei que quem fez o ciclo da chuva foi Deus. Ela falou comigo. Eu falei assim, muito bem, você nunca pode pensar que essa é uma lei da natureza e que Deus não tem, que não tem o dedo de Deus. Então, gente, nós precisamos enxergar Deus em toda a natureza. Quando Newton descobriu a lei da ação e a reação, ele descobriu o quê? Que Deus está por trás de todas as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus colocou leis espirituais. E nessa ele fala assim, como vocês querem que os outros façam, faça também vocês a eles. Então, tudo que você faz de bem para uma pessoa, volta para você. Mas tudo que você faz de mal, você colhe. Entendeu? Por que eu estou falando? Eu estou falando justamente do conhecer Deus e Ele está dentro de você. Eu tenho uma noção, e eu não sabia disso, até entender que Jesus veio. Por que motivo Jesus morreu? Para me salvar, tudo bem. E para mim era o suficiente. Mas aí eu entendi que a morte de Jesus Cristo foi para me livrar de mim mesma. Sim ou não? Sim, porque, irmãos, me fala aí. Porque tem gente que pensa que ele não peca, que ele não comete erros contra Deus. Gente, você olhou para uma mulher
você pecou. Você falou mal, você pecou. Você falou de A, B, você... não importa, você pecou. Porque a pessoa pensa assim, no universo existe pecados e pecadinhos. Não, todo pecado para Deus é pecado. Nós estávamos mortos, indignos de entrar na salvação. Nós não tínhamos como reconciliar com Deus sozinho. A gente podia matar animal e escorrer sangue. Ô, gente, eu tô lendo as leis que está escrito lá em Números. Que é aquilo? E leva um prato de fermento, leva um prato de ouro com farinha. E leva um animal dessa maneira. As tribos tinham que levar animais, comidas. Animais para serem sacrificados. Eu falei, meu Deus, que dificuldade. Hoje não. Jesus veio, morreu e fez você justo, fez a mim justa. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. 1 Coríntios 5:17, 5:21. Então, eu me tornei justiça de Deus, é porque Jesus pagou um preço por mim. E por você. Está feliz? Melhor do que o jogo, gente. Tem coisa melhor, não. É saber disso, é ter um entendimento que quando Jesus morreu, ele falou, olha aqui, espera mais um pouquinho. Eu vou oferecer ali um sacrifício que vai ser único. E quando eu chegar lá, vai vir um que é igualzinho a mim e vai habitar em você. E você fará maravilhas, porque Deus habita em você. Você será pé de Deus, boca de Deus, mãos de Deus, olhos de Deus. Então nós temos que ter essa noção. Deus é poderoso. Amém? Glória. Então, gente, nós não podemos... E o que muda em nós? O que acontece com a gente quando nós entendemos a palavra e ela entra dentro de nós? Paramos de errar e de sofrer. Tem gente que gosta de sofrer, gente. Quantas vezes uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, pastor, jovens, né? Porque jovens é uma benção. Que povo abençoado. Deus usa esses meninos, viu? Profundamente. Pastor, eu quero casar. Pastor, eu quero casar. Eu fui assim, gente. Eu conheci o Mal, tinha 17 anos. Eu vou casar. Eu falei com a Ana assim, Ana, eu vou casar com esse homem. Homem. Ela falou assim, não, linda, é ótima. E casei mesmo. Ele também, né? É isso aí. Então, gente, às vezes você fala com a pessoa assim, meu filho, você não está entendendo. Esse rapaz não é para você, você está caçando uma briga, gente. Caçando briga. Moça, esse rapaz não é para você, ou ela. É assim, mas eles estão querendo. E a gente não tem como evitar. Então, quando eu conheço a verdade de Deus, eu paro de errar e sofrer. Lá em Mateus 22, 29, diz assim, Jesus respondeu, vocês estão enganados, não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que Jesus falou aquilo com os como que eles... saduceus. Por que Jesus falou aquilo com os saduceus? Porque Jesus falou que ele estava num diálogo, e eu não vou contar tudo, porque senão não vai dar tempo. Eles estavam no diálogo e eles perguntaram, Senhor, eles queriam questionar Jesus e perguntou, Senhor, lá na lei de Moisés, está escrito, porque ele estudava a Bíblia, viu, gente? As leis, a Torá. Ele falou, lá na lei de Moisés, está escrito o seguinte, se um homem casar com uma moça, deixa eu ver se é isso mesmo. Se ele casar com uma moça, e aí o rapaz morreu, ele casou com ela, mas morreu e não deixou filhos. Aí na lei, Moisés fala assim, aí ela casa com o irmão dele.
Aí aquele irmão morreu e não deixou herdeiros. Aí casa com o outro irmão. E assim vai. Até inteirar os 7. Aí sabe mais, gente? Eles queriam pegar Jesus. Era uma pegadinha. Estava testando Jesus. Aí Jesus falou com ele e falou assim: aí, Senhor, lá no céu, quando esses ressuscitarem, de quem será aquela mulher? Aí Jesus virou para eles e falou: olha, lá no céu não se casam nem se dão em casamento. Jesus contou, falou a verdade para eles. Porque eles estavam mais ou menos querendo enrolar, porque na verdade o tempo todo eles queriam pegar Jesus. Aí, gente, aí Jesus falou que eles estavam errados porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, porque na verdade eles conheciam da lei, mas não conheciam que Jesus era a promessa que veio. Era a promessa que veio. Então, por que eu estou falando isso? Eu cheguei neste texto que Jesus falou. Vocês não conhecem, vocês estão enganados. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E está cheio de gente que não conhece. Porque quando você conhece de lei, exemplo, e uma pessoa está sendo julgada, você fala para ele a lei, aonde está escrito, sabe o que acontece? Ele pode tirar aquela pessoa de ser presa. E quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu chego diante de Deus para fazer qualquer oração, eu conhecendo o texto bíblico e por que motivo Jesus falou aquilo, sabe o que vai acontecer na minha vida? Minha vida vai mudar. Senhor, está escrito na tua palavra essa verdade. E eu vou te falar uma coisa com vocês, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus está acima dele. Ele falou, cumpre. A verdade de Deus é para ser cumprida. Então, não importa o que você faz. Vai acontecer na sua vida. Lembra da lei de Newton? É essa aí. Qualquer coisa que você plantar, você vai colher. Tá? Seja bom ou de mal, se for giló, pimenta, qualquer coisa, você vai colher. E muito, não é pouco não. Então, quando Jesus fala isso, ele falou assim, porque vocês não conhecem a Escritura, por isso vocês questionam. Vocês não sabem nada, tá? Quando paramos de errar, nós paramos de sofrer. Quando conhecemos a verdade, saímos daquilo que estamos presos. Está cheio de pessoas presas em algum lugar. Há demônios. Não, pastor, eu morro de medo. Sabe de quê? Da inveja. Ué, mas você não conhece Deus? E Deus não é poderoso? Que inveja que vai te tocar? Ai, o demônio. Ele sai no nome de Jesus. Gente, demônio, você dá uma ordem, ele sai. Você não fica ali insistindo com ele, não. Ó, sai da minha casa. Eu falo assim, olha, na minha casa e ao redor da minha casa... Eles fizeram uma macumba em frente à minha casa assim. Mauro foi lá, pegou a macumba, falou aqui não. Pegou a macumba, quebrou, jogou fora. Aí, puseram na esquina. Mauro foi lá, aqui não, eu orei também. Aqui não, esse território é nosso. Aqui você não pode atravessar. Fala, parar de colocar macumba lá. Por quê? Porque o meu Deus está lá. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Amém? Então, continuando. A verdade nos tira do engano. Está escrito lá em Provérbios 12, 20. Gente, que palavra maravilhosa, não precisa abrir. Mas a alegria... Perdão, onde que eu estou? O engano está no... Gente, eu não estou o texto. Peraí, vou abrir, vou ter que abrir. Provérbios 12 e 20. 12 e 20. Eu não coloquei todos aqui. Abriu? Abriu? Ai, que bom. O engano está no coração dos que maquinam o mal. Ele está enganado acerca da vontade de Deus. Tem gente que fala assim, mas esse aqui lançou maldição sobre mim. Não, ele não tem poder sobre mim, porque Deus habita em mim.
Então, ele está enganado acerca da verdade de Deus. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Aleluia! Ele não é mais poderoso do que Deus e nem existe ninguém mais poderoso do que Deus. Sabe por que eu gosto que ele hino de fé em fé? E eu não vou retroceder? Quem cantou esse hino aqui? Vocês. Mas na hora da luta, meu filho, você não diz vai retroceder, não. Eu estou firme aqui, Senhor, e eu não vou retroceder. Tá? Mesmo que eu passe luta, eu estou aqui. Amém? Então, a verdade nos tira do engano. O engano está no coração daqueles que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Aqueles que enganam a outras pessoas, no intuito de apanhá-las de surpresa, eles têm um engano no seu interior. As suas intenções é assim, maquinar o mal contra o outro, pois quem planeja o mal recebe o mal. Está escrito lá em Provérbios 6,15. Diz assim, 6,15. Glória a Deus. Ah, tá. Você demorou, John. Fala aí, tá aí, pastor. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Por quê? Porque ele está no engano. Tá? Aqueles que enganam, ele está procurando o mal e ele recebe o mal. E esse mal vem assim de surpresa sobre a vida dele. Em Hebreus, eu quero que vocês, se vocês quiserem abrir, Hebreus 3,12 diz assim. O Jonathan vai colocar. Ao contrário, encorajem uns aos outros. Não. 3,12 e 13. A versão dele é tão diferente. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, que se afaste de Deus. 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, é forte isso. Muitas pessoas estão endurecidas pelo engano do pecado, porque o diabo ele é muito esperto. Irmãos, nós somos uma igreja. Nós estamos unidos todos os dias. Na minha casa, eu gosto de torrar o arroz. Mas tem casa que só ferve a água e joga o arroz dentro. É diferente ou não é? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que cada pessoa tem um jeito diferente da outra. Nós temos que respeitar isso. Tá? Nós temos que respeitar isso. Nós precisamos respeitar isso. Então, na igreja, há muita coisa que um discorda do outro. Às vezes eu tenho um pensamento e o outro tem um outro pensamento. Tá? Mas aí o que eu tenho que fazer? Fazer de tudo para viver bem com todos. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Lá no meio de Jesus tinha 12 discípulos, mais uns 70 lá, que nem fala muito deles. Mas eu vou falar uma coisa com vocês. Dos 12, tinha um que era o Judas. E ele caminhou com Jesus todos os dias. Até a última hora. E Jesus, por fim, falou, vai e faz logo o que você tem para fazer. E a hora que ele disse isso, o diabo entrou naquele cara. Então, gente, tem gente de tudo que é jeito. Então, a gente precisa conviver com todos e ser cristão. Não é fácil. E não adianta você sair de uma igreja, pular para outra, para outra, para outra, para outra. Você vai encontrar gente com todos os tipos de problemas diferentes. Né? Então, nós temos que firmar na rocha. Então, o que o escritor aos Hebreus diz? Encorajem uns aos outros todos os dias.
durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado, pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Muita gente, naquela época, já tinha abandonado Cristo, porque a gente começa na fé num gás todo. Passou uns anos, ficou comum. Quando você casa, gente, é um sonho. Ai, que lindo, que maravilha, estou casado, que maravilha. Pronto. Daí uns anos, gente, isso se conseguir viver. Daí uns anos, tem problema para todo que é lado. E eu exorto a você, ó. Vem no encontro de casais. Sim ou não? Faz encontro de casais. Investe no seu casamento. Investe no seu casamento. Faz casados para sempre. Faz curso de casais. Gente, uma hora vai chegar que ele vai encontrar com Deus e vai mudar a sua história. Aconteceu comigo. Tá? O fim é melhor do que o começo. Muito bem. Bem lembrado. Então, o que ele estava exortando? Gente, apeguemos-nos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Apega a Deus, apega a fé, apega ao Senhor. Gente, eu era daquela época que ia para o monte, lá pegava fogo. Gente, incendiava o terreiro. Falei, eita glória! E até hoje acende. Mas o que aconteceu? Ficou normal. O poder ficou normal, comum. Eu não desisto de Deus, então o que eu tenho que fazer? Permanecer. É nessa hora que você tem que permanecer. Amém? Quando tudo ficou comum. O engano é ilusão, traição, induzir ao erro. Esse é o engano. Estou acabando. O engano é um tipo de prisão, porque aquele que está preso à prática do pecado está cego. Gente, quantas pessoas se converteram e hoje ele está preso, ele cai nos mesmos erros, ele está preso àquele erro. Sempre. E não está feliz. Eu conheço muitas pessoas que ele apaixonou uma vez, ele quer viver apaixonado todo dia, e o casamento entra numa rotina sem fim. Aí, ele quer apaixonar de novo, aí ele apaixona para o outro que não é o parceiro. E apaixona para o outro, e apaixona para o outro, e apaixona. Ele vive uma vida assim, dissoluto, apaixonado. Ele quer andar a 120. Não existe felicidade e alegria se andamos a 120. Pega um poste na frente, racha a cabeça e morre. E vai para o inferno, porque não estava preparado. Tá? Nós precisamos conhecer as verdades de Deus e mudar. Esse povo lá de Hebreus, já estava todo mundo desistindo de Deus. Desistindo de Deus. Ah, meu marido não vale. E aquele amor que você olhava e ficava apaixonado. Que homem lindo. Que homem maravilhoso. Ele é doador. Cadê ele? Cadê ela? Nó, que moça maravilhosa. Ela está aí dentro, onde você está procurando. Amém? O engano produz um ciclo que são endurecimento do coração, desvio de caráter, incredulidade e apostasia. Ele apostata da fé, falou, não quer saber. Todo mundo, por exemplo, se ele tem aquilo em mente, que ele está sempre pecando, e quando ele está no pecado, ele só aproxima de gente que não tem compromisso com Deus. E ele não está no pecado, e ele vai continuar, e ele fala, não, fulano está bem. Porque ele não conhece a verdade de Deus, porque nosso Deus é pessoal, tá, gente? Jesus é pessoal. Ele é só para mim. Ele é só para você. É você e Deus no quarto. É você e Deus sozinho. Mesmo que você esteja casado em aliança. É só você e Deus.
Então a rotina vem, mas você não pode mudar o passo, não. O passo tem que ser o mesmo. Amém? Então é esse aí. Vamos lá, terminando. O pecado é um assassino que dentro de uma casa pode fazer muitas perversidades. O engano poderá excluí-lo da salvação. Excluir. Como acontece com a geração que provocaram a ira de Deus e foram excluídos de entrarem na terra prometida. Deus falou com aquele povo. Pode colocar para mim, John, por favor? Números 14, 26. Deus decretou um juízo sobre o povo, sobre os filhos de Israel. E Deus usa o escritor de Hebreus para abrir os nossos olhos. Está escrito assim, Números 14, 26. 26 ao 29. Olha o que diz, gente. Aqui é bom que tem nem de Bíblia. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esse é o 26, né? 27. Até quando esta comunidade ímpia se queixa contra mim? Deus já estava saturado desse povo. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. 28. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei vocês tudo o que vocês pedirem. Pediram? Pediram? Ou pedirem? Pediram. Isso. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo que pediram. Vai no 29. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados nos remanescentes e que se queixaram contra Deus. Contra mim, contra Deus. Então, gente, sabe o que o escritor aos Hebreus está fazendo? Falando? Ele está falando isso, gente. Olha, este povo levantou. Ele falou assim, vocês não estão vigiando. Porque vocês estão provocando a ira de Deus. Mas como Deus fez com aquele povo que morreram no deserto, olha, que vocês vão perder. Então, gente, era isso que o escritor aos Hebreus estava falando com ele. Aí o escritor de Hebreus fala para eles, abrir os olhos. O pecado provoca a Deus. O pecado faz a pessoa ver o mundo de maneira errada. Perverte o juízo e faz com que confie nas sombras. Não, eu tenho a minha vida eu levo do jeito que eu quiser. Pode. Mas aonde você está indo? Aonde estamos indo, na verdade? Hoje é tempo de mudança. Amém? Que a oportunidade que Deus está nos dando é ímpar. Todo dia. Porque às vezes, irmão, a gente pensa assim, eu caí neste pecado, não tem solução para mim. Não existe isso. Enquanto você está em Deus, Deus nos dá a chance de recomeçar. Amém? Mesmo que você seja condenado, você é salvo. Condenado o quê? Exemplo, uma pessoa matou outra. Foi preso e condenado. Mas aí, se ele reconcilia com Deus, Deus perdoa o seu pecado, ele fica condenado, mas volta à vida. Ele paga aqui, mas recebe a salvação, amém? É isso que eu estou falando. Como dominar o pecado? João 8, 31 ao 34. Jesus afirma quem de fato são livres e quem estão presos, lá nesse texto. A liberdade está em ter o conhecimento e este conhecimento trazer transformação. Eu quero ler isso aqui. João. Não, põe lá, John, por favor. João 8, 31, 34. Até o 34. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Continuando. E conhecerão a verdade os libertará. E eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha como é que eles estavam tão tampados.
Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Toda pessoa que vive pecando, ela está presa à escravidão. Jesus queria livrar aquele povo e eles não queriam. Eles apegaram à verdade. E nessa ele queria ver. Eles queriam viver. Jesus queria abrir os olhos deles para eles se mudarem. Amém? Então, João 17, Jesus faz uma oração. Na oração de Jesus, ele ora para que nós sejamos santificados na verdade. Olha o que ele falou, gente, que profundo. A oração dele é para 17, João. Para que nós fôssemos santificados na verdade. Por quê? Ela ia libertar. Pois a sua palavra pode santificar e libertar. Até ele colocar. Coloca, João. Aí. Olha a oração de Jesus. É um pedacinho só, gente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar quer dizer, quanto mais eu ouço, mais eu mudo. Quanto mais eu coloco a palavra de Deus para dentro de mim, mais eu sou transformada. O Espírito Santo está querendo operar em nossas vidas hoje. Hoje. Hoje eu coloco... gente, eu canso de falar textos, os mesmos textos. Olha o que Tiago fala em Tiago 1:21, está escrito aqui no Cidipô. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus, ela quer nos libertar e salvar. Irmãos, abre o seu coração, às vezes você tem uma dificuldade. Diga para Deus: oh Deus, eu não quero isso mais. Às vezes, gente, a gente é muito agressivo. Exemplo, né? Vou dar um exemplo de agressividade. A gente é muito agressivo numa reação repentina. Mas aí eu aprendi uma coisa que eu tinha que pensar. E o que fazia com que eu pensasse? As palavras ditas. Deus, ele está nos dando oportunidade agora. Deus estava dando uma oportunidade para o povo judeu, que ele já estava se perdendo, porque Jesus já tinha vindo há muito tempo. Tinha caído na monotonia. E eles estavam desistindo da fé. E hoje não é diferente, gente, já passou muitos anos depois disso. Não tem ninguém mais que deseja que Jesus volte logo. Meu coração anseia isso com todas as minhas forças. Sabe por quê, gente? Porque eu estou vendo aquele Apocalipse, e eles, claro que eles... Tem muita gente que fala assim: eu não vou assistir não, que tem muita coisa. Gente, muita coisa é só para criar uma razão para dar uma continuidade. Mas tudo que está acontecendo ali são verdades. Que são verdades assim, ó, Deus vai ungir pessoas, eles já estão passando fome, necessidade, vai cair não sei o que, um trem lá, que aquele povo vai ter fome e sede. Gente, e eu olho aquilo ali, eu fico assim, como se Jesus, a qualquer momento, fosse aparecer e falar: Olinda, vem logo. Olinda e todo mundo, né, gente? Nós todos. Eu estou falando Olinda, porque a minha esperança, eu fico assim, ó, é agora. Não é assim. Meu desejo, ninguém anseia mais do que eu. Então, gente, em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite e deseja que Deus mude a sua história, abre seu coração neste momento. Fica de pé, nós vamos